Bom dia, turma. E aí chegamos dentro chegamos à parte do citoplasma, na verdade, né? Lembrando que citoplasma é um assunto dentro da citologia, que é a ciência que estuda as células. Nós vemos uma sequência, aí estudamos a origem da célula, por que foi denominado o termo célula. Essa é sua descoberta lá pelo Robert Hooke. Falamos um pouquinho de membrana plasmática. Falamos um pouquinho dos envoltórios externos à membrana plasmática, parede celular, glicocálix, parede celular que pode ser parede celular ou parede celulósica, no caso das células vegetais e de algas, que é constituída por celulose. E agora estamos nessa parte entre a membrana e o núcleo, que é o citoplasma. Por muito tempo se achou que o citoplasma fosse simplesmente um líquido que banhasse lá e o núcleo ficasse boiando lá nesse líquido. Hoje se sabe que não é assim, existem lá o citoesqueleto que mantém lá o núcleo no lugar, que mantém o formato da célula, e que no citoplasma existe a parte líquida, que eu chamo de citossol, sol de solução, ou hialoplasma, e o citoplasma figurado, que seria a parte sólida do citoplasma, na verdade são as organelas. E agora essa aula introdutória é simplesmente para falar das organelas, apresentar as organelas a vocês e assim, basicamente o que ela faz, a principal função dessa organela. Vai ser só uma aula introdutória, tá? Então aquilo que eu acabei de mencionar, ó, no citoplasma estão as organelas ou organoides citoplasmáticos e também tem o citoesqueleto, que vai definir, por exemplo, o formato da célula, que vai permitir, por exemplo, que a célula realize movimentos quando ela realiza, tá? As organelas são várias, começando aqui pelo retículo endoplasmático. Sempre que vocês ouvirem retículo endoplasmático, pense no plural, porque eu tenho retículo endoplasmático com grânulos aderidos a ele, que é o granuloso, e sem grânulos aderidos, que é o agranuloso, ou retículo endoplasmático rugoso, no caso granuloso, ou liso, no caso sem ter os grânulos. Basicamente, retículo endoplasmático é relacionado a duas coisas. O granuloso, síntese de proteínas, proteínas que serão exportadas posteriormente da célula, e síntese de lipídios, o retículo endoplasmático liso. Retículos endoplasmáticos são sempre importantes em glândulas. Glândulas estão sempre produzindo substâncias, ou secreções, ou hormônios, então elas precisam ter retículos endoplasmáticos bem desenvolvidos. Aqui mostrando que é os canais, né? O granuloso com seus grânulos, pontinhos aqui, e o liso sem os pontinhos. O granuloso sempre próximo ao núcleo, porque a sua função é ler lá o RNA mensageiro, mas nós vamos aprofundar depois os retículos. Dando sequência, vamos ver qual é a próxima organela da sequência aqui. Complexo de Golgi. Sempre associa o complexo de Golgi à exportação de substâncias da célula. Muitas vezes essas substâncias são proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, adicionadas ao Golgi e exportadas posteriormente. Entretanto, o Golgi faz outras coisas. O seu nome complexo de Golgi é em homenagem ao italiano Camillo Golgi, né? Que estudou lá o aparelho de Golgi. É um sistema de bolsas, e aí mostrando aqui que essas bolsas estão sempre soltando vesículas secretoras. Seria, entre aspas, a exportação, o correio da célula. A proximidade, o retículo endoplasmático rugoso, próximo ao complexo de Golgi, trabalham em conjunto. Aqui mostrando as secreções do estômago lá, que são secreções digestivas feitas por células glandulares que precisam do Golgi para exportar essa secreção. Mostrando o capuz acrossômico dos espermatozoides, também estrutura formada a partir dos lisossomos que foram produzidos no complexo de Golgi. Os lisossomos, pensem em lise, que significa quebra, somos corpos, são corpos de quebra, eles estão sempre relacionados à digestão. Digestão é digerir mesmo, digerir é pegar moléculas maiores e transformar em moléculas menores, partículas maiores e transformar em partículas menores. A digestão pode ser dentro da célula, intracelular, ou fora da célula, extracelular. Pode ser a digestão de substâncias da própria célula, por exemplo, uma organela que perdeu sua função, e a digestão vai ser autofágica. Pode ser a digestão de uma substância que foi absorvida por pinocitose ou por fagocitose, de maneira de transporte ativo, e aí a digestão vai ser heterofágica.
aqui os vacúolos digestivos, que são formados basicamente quando partículas são fagocitadas e vários lisossomos primários se unem formando uma vesícula de digestão maior. Isso acontece, por exemplo, nas amebas, que se alimentam por fagocitose, e a digestão intracelular por vacúolos digestivos. Olha o processo que o professor havia falado lá antes, ó. A plasmocitose, que era um tipo de exocitose, a defecação celular, ou seja, eliminação de resíduos não aproveitados. Olha a próxima organela, o organoide que vai aparecer. Só estou apresentando as organelas para vocês, tá? Os peroxissomos. Quem é o peróxido de hidrogênio? O que vem à cabeça de vocês quando eu falo em peróxido de hidrogênio? Peguem uma água e adicionem a essa água um oxigênio. Qual é a fórmula molecular da água? H2O. Adicione um oxigênio. Fica o quê? H2O2. Essa é a água oxigenada. O fato que essa água oxigenada é extremamente tóxica para a célula. Então nós temos uma organela celular, nós animais, temos uma organela celular específica para quebrar essa água oxigenada que é tóxica para a célula, transformando ela em bolhas de oxigênio e água. É o peroxissomo. Basicamente a função dele, olha aqui, ó, quebrar a água oxigenada, tá? Fazer a quebra através de uma enzima bastante famosa, chamada catalase. As mitocôndrias, gente. Mitocôndrias são as usinas energéticas das células. As mitocôndrias são sempre relevantes, lembra lá do nosso mapa conceitual, porque elas são organelas ou organoides que, pela teoria endossimbiótica, um dia foram indivíduos isolados. Elas têm DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios e podem se autoduplicar dentro da célula. Associa a mitocôndria ao processo mais importante que ela faz, que é a respiração celular, que ocorre em 3 etapas. Depois nós vamos falar dessas 3 etapas. Olha lá, contém RNA próprio, DNA próprio e diversas enzimas. E também ribossomos próprios para fazer suas próprias proteínas. E tem aquela história famosa, assim, do teste de maternidade. Se eu não sei quem é a mãe do sujeito, eu posso testar o DNA mitocondrial, porque o DNA mitocondrial da nossa mãe é sempre igual ao nosso DNA mitocondrial. Porque as mitocôndrias vêm sempre pelo óvulo, tá? Não vem pelo espermatozoide. Olha o que o professor falou aqui, ó. A teoria endossimbiótica, ou da endossimbiogênese, a origem endossimbiótica da mitocôndria e do cloroplasto, que é possível que seja a organela que vem na sequência do nosso livro. Aí, ó, os plastos. Lembrando que os plastos são organelas presentes em algas e em plantas que podem ter 3 tipos. Os cromoplastos, plastos coloridos que contêm pigmentos, menos o pigmento clorofila, o pigmento verde. Os cloroplastos, que são os plastos que contêm o pigmento clorofila verde. E os leucoplastos, que são aqueles plastos incolores, que vão ter função lá de armazenar substâncias. Por exemplo, o amido. Olha aqui o que o professor acabou de falar. Os leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. Os cloroplastos, obviamente, cloro verde, plasto, organela lá, né? São os mais famosos, porque a função, ouviu o cloroplasto, vem na tua cabeça, tem que vir na tua cabeça na hora, fotossíntese. A função dele é a fotossíntese. Vejam bem, não cometam esse erro. A fotossíntese não é respiração das plantas. Respiração é nas mitocôndrias, que ocorre em célula vegetal e célula animal, e fotossíntese é no cloroplasto, que é exclusivo de células autotróficas. Por exemplo, células de plantas e células de algas. Tá? A diferença é que a planta tem as 2 organelas e a célula animal não tem o cloroplasto. Também está sujeito à teoria endossimbiótica, o cloroplasto. Que toda a estrutura do cloroplasto, nós vamos até desenhar isso, tá? O citoesqueleto, que na verdade não é uma organela, tá? Mas é um sistema de proteínas que vai dar formato para a célula. Os centríolos são organelas responsáveis por formar os cílios e os flagelos. São organelas não membranosas, tá?
E é por aí. Essas foram as principais organelas. Nós vamos entrar dentro de cada uma delas e falar um pouquinho. E depois nós vamos entrar na bioenergética, os processos energéticos celulares, que basicamente é fotossíntese e respiração. Valeu!